que virá em 2018 para você, que acontecerá em 2018 na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua saúde. Eu creio que o Senhor tem algo grande e lindo preparado para você. Amém? Preparado para nós. E quando me falaram que eu ia ministrar no Profetizando 2018, eu fiquei pensando, Senhor, mas o que eu vou falar sobre Profetizando 2018? O que eu vou ministrar sobre 2018? Porque é um ano que ainda não virou, é um ano que ainda não aconteceu, mas nós vamos profetizar. O que é profetizar? É declarar o que vai acontecer, né? Então, eu falei, Senhor, a gente, quando vai chegando no final de ano, a gente pensa em tantas coisas, a gente faz uma reflexão, uma retrospecção, né, daquilo que passou durante o ano, das suas lutas, das suas vitórias. Você começa a pensar aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que você conseguiu, aquilo que você não conseguiu. E, às vezes, a gente termina o ano feliz, ou, às vezes, a gente termina o ano angustiado, por ter conseguido ou por não ter conseguido. Não é verdade? Pelo menos comigo é assim. E a gente pensa, a gente reflete, e a nossa preocupação é sempre o que vai acontecer no outro ano. O que vai acontecer no outro ano? E eu queria deixar uma palavra para vocês. Abre comigo sua Bíblia em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Põe lá, Vini, para a gente. No 3, 1, 2, 3. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, a nossa maior preocupação é de como será o novo ano. E Deus nos traz uma resposta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de você. Amém? E é a palavra o título dessa ministração que eu tenho para você hoje é: Deus te conhece e Ele sabe o que você precisa. Amém? Fala para o seu irmão assim: Deus te conhece e Ele sabe o que você precisa. Fala assim: para hoje, para essa semana, para esse mês e para o nosso próximo ano. Deus te conhece e Ele sabe o que você precisa. Amém? E eu creio que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Porque Ele nos conhece e Ele sabe o que você precisa. Seja material, seja financeiro, seja espiritual, seja familiar, seja sentimental. O Senhor te conhece e Ele sabe o que você precisa. Amém? Então comece profetizando que esse ano de 2018 será maravilhoso, porque você tem um Deus que te conhece e Ele sabe tudo o que você precisa. Não vai te faltar nada, meu irmão. Não vai te faltar nada, em nome de Jesus. Amém? E a palavra de Deus fala, querido, que nós devemos apresentar as nossas petições ao Senhor primeiro em oração. A gente ora e a gente coloca diante do Senhor. Senhor, eu preciso disso, eu quero, eu necessito. Você primeiro ora. Mas como se não bastasse a oração, a palavra de Deus nos fala que depois nós devemos suplicar. É orar com mais fervor, é pedir com mais força, é falar: Senhor, eu estou aqui. E depois tem um trio: oração, súplica e ações de graças.
A terceira é você já agradecer, mesmo por aquilo que você não viu. É você falar assim: Senhor, eu já te agradeço por tudo que vai acontecer, porque eu sei que o Senhor me conhece e sabe de tudo que eu preciso. Então sejam conhecidas diante do Senhor todas as minhas petições. Amém? Que nesse ano você possa orar ao Senhor com orações, com súplicas e com ações de graça. Assim como a palavra nos instrui, orando a todo tempo, a todo momento. E Deus, Ele nos fala, querido, que Ele nos conhece individualmente. Ele conhece você, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua família, Ele conhece o seu bolso, Ele conhece a sua saúde, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo que você precisa. Mas as suas petições precisam ser ditas para Ele. Você precisa abrir a sua boca e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu te louvo por tudo. São 3 coisas: orações, súplicas e ações de graça. Amém? Amém? E quando nós lemos esse versículo, ele fala assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu Deus, como ter paz? E aqui, gente, paz, que ele fala aqui, é uma paz que excede a todo entendimento. Então, não é uma paz comum. É uma paz fora do normal. É uma paz sobrenatural. É uma paz que você está no caos e você está em paz. Você está no meio da guerra, mas você está em paz. Por quê? É a paz que excede a todo entendimento. Passa do seu pensamento. Passa do seu entendimento. E aí as coisas acontecem e você fala assim: como que eu estou em paz? É a paz de Deus que excede a todo entendimento, que guarda o seu coração. Amém? É essa paz que no momento de tribulação, de guerra, no momento que você está lá no desespero, no desemprego, na doença, a paz de Deus te inunda e excede a todo entendimento. E essa paz guarda o nosso coração no dia mau. Ela guarda o nosso coração. E é essa paz que eu profetizo sobre você, sobre o seu ano de 2018. Querido, porque nós não seremos isentos de lutas, de vales, de desertos. Não, eles vão vir em 2018 também. Mas a paz que excede a todo entendimento vai guardar o nosso coração. Amém? A paz que excede a todo entendimento vai guardar a nossa alma. Vai guardar as nossas mentes. Essa paz que você precisa. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero ministrar sobre você, profetizar sobre esse 2018, é a paz de Deus. Essa paz, não uma paz comum, mas a paz que excede a todo entendimento. Que quando você orar, clamar, suplicar e falar: Senhor, me ajuda, uma paz vai te invadir. Em nome de Jesus. E você vai conseguir continuar a caminhar. Você vai continuar caminhando. Não no seu braço, não nas suas forças, mas na força do Senhor. Amém? Então eu declaro sobre a sua vida a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que guardará você, guardará o seu coração, guardará a sua mente. Queridos, em 2018, quando vier um turbilhão, lembre-se que a paz do Senhor está com você. Você não precisa mergulhar no caos. A paz de Deus guarda o seu coração. Amém? Segunda coisa. Provérbios 13:12 fala assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Pensa, vamos ler, põe lá, Vini, para a gente, Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Queridos, às vezes a gente passa por um momento de espera na nossa vida. Às vezes a gente passa por um momento de espera em algumas áreas da nossa vida. Só que, quando a gente espera e isso não acontece, nosso coração adoece.
Porque a esperança adiada desfalece o coração. É como se estivesse esperando que algo acontecesse e nada acontece. E aí você fica ali, ai Senhor, me ajuda. E agora? Aí seu coração fica doente. E aí você fica desesperado, desesperançoso. Mas, em Provérbios fala que o desejo atendido é árvore de vida. Quando o Senhor te conhece, Ele sabe o que você precisa. E Ele atende o desejo do teu coração. Você é como uma árvore de vida. Você produz frutos, você gera vida. É diferente, querido. Então, quando nós falamos assim que Deus sabe o que você precisa, é porque Ele sabe o que você precisa. Se você entrou aqui com seu coração doente nessa noite, você vai sair daqui com seu coração alegre. Em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós seremos como árvores de vida. Porque em 2018 o Senhor vai atender as nossas orações, vai atender os nossos pedidos, vai fazer um milagre na nossa vida. Se Ele ainda não fez, querido, porque não era o tempo de ser feito. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê? Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Agora olha para o rostinho dela. Vê se esse rosto é de esperança ou se é de desesperança. Se é um coração talvez doente porque o Senhor ainda não respondeu. Ou um coração alegre porque o Senhor está fazendo. Querido, a segunda coisa que eu quero profetizar sobre você é a esperança. A esperança, porque Deus vai atender às suas orações. Amém? Queridos, é esperança. Porque aqui na igreja é fácil a gente ter esperança. Quando a gente está com os nossos irmãos, quando a gente está aqui, no meio de uma pregação, no meio de um louvor, é fácil a gente ter esperança, porque a gente olha, aquilo ali nos contagia e a gente sai cheio. Mas você vai ter esperança também lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, lá no hospital, aonde você for, vai ter esperança de Deus para você. Em nome de Jesus. Você não vai vestir uma capa de esperança só aqui. Você vai levar esperança e você vai ser esperança aonde você for. Amém? Porque você não vai ser mais um coração desfalecido com a sua esperança adiada. Porque o Senhor vai atender os seus pedidos. E você vai ser uma árvore de vida frutífera. Em nome de Jesus. Amém? Fala assim, chega da minha esperança ser adiada. Fala com força. Chega da minha esperança ser adiada. Querido, aquilo que impede a nossa esperança, aquilo que tira a nossa paz, os obstáculos da nossa esperança, da nossa paz, sabe o que é? É a falta de fé, é o desânimo, são as circunstâncias que você não vê mudando, que você olha e fala, meu Deus, e agora? É a desesperança, é as situações que não acontecem, que você olha... Ai, meu Deus, está acontecendo com todo mundo, menos comigo. E você tem até um vocabulário de crente. Crentez. Fala. Mas não acontece com você. Mas Deus vai mudar a sua história. Amém? O seu coração vai se encher de paz. O seu coração vai se encher de esperança. E você vai profetizar. Você vai orar. Deus vai te atender. As suas súplicas e orações serão respondidas. E um milagre extraordinário vai acontecer na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Fala assim, vai acontecer na minha vida. Amém. Sabe, querido, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. No Salmo 77:1, é um salmo grande. E aí o salmista, ele começa a se queixar, de falar, Senhor, o Senhor não me atende. Ele fala até que ele está com insônia. Ele fala assim, sustentaste os meus olhos acordados. Isso quer dizer o quê? Não estou dormindo. De tanta preocupação, de tantas coisas que estão acontecendo, eu não estou nem dormindo. Me ajuda, Deus. Só que depois você lê Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 11, 12, 13, na sua casa. E aí,
ele começa a clamar e falar, Senhor, eu não estou dando conta. Mas ele fala assim, de noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito se esquadrinhou. E aí ele fala assim, rejeitará o Senhor para sempre e não será favorável a mim? Será que Deus mudou e que nada vai acontecer na minha vida? O salmista começa a se questionar, Senhor, não vai acontecer na minha vida? Será que o Senhor deixou de ser Deus? Será o que vai acontecer comigo? Só que no versículo 10, fala assim, ele acorda e vê que o problema é uma enfermidade dele. Isso é enfermidade em mim, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ele começa a trazer à memória dele tudo aquilo que dá esperança à vida dele. Tudo aquilo que já aconteceu. Tudo aquilo que o Senhor fez. Tudo aquilo que o Senhor falou. E ele começa a falar assim, Deus ainda é Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. A esperança renasce no coração dele. De um momento de profundo poço, de profunda angústia, de profundo medo, de profunda dor. Ele fala assim, não, eu não posso ficar aqui nessa dor, não. Isso é enfermidade do meu coração e da minha alma. Isso não provém de Deus. Aí ele começa, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa, meditarei nas tuas obras, falarei dos teus feitos, falarei o que o Senhor fez na minha casa, falarei o que o Senhor fez na minha vida. E assim vai ser com você. A esperança de Deus vai renascer no seu coração. Assim como aconteceu com o salmista. Você vai começar a descrever tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Feche seus olhos por um instante. Comece a lembrar de tudo que Deus fez nesse ano. Tudo que talvez você achava que era impossível de acontecer e aconteceu. Todas as suas alegrias, todas as suas vitórias. Comece a trazer à memória agora aquilo que te dá esperança. Comece a se lembrar. Comece a se lembrar daquilo que Deus fez. Ah, você conseguiu um emprego novo. Ah, você se casou. Ah, você ficou noivo. Ah, você entrou para um ministério. Ah, você recebeu um aumento. Ah, alguém na sua casa foi salvo. Ah, você batizou um amigo. Comece a lembrar. Comece a lembrar das coisas que Deus fez. A palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Inverta o jogo nessa manhã e traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus fez. E creia que em 2018, muito mais Ele fará. Amém? Porque Ele é Deus. Ele continua no controle da sua vida. Ele continua no controle da sua história. Ele não esqueceu de você. Amém? Queridos, e quando a gente ministra paz, esperança, muitas coisas acontecem na nossa vida. E eu estudando sobre essa palavra, Deus me falou mais uma palavra. Além de esperança, você precisa de ter perseverança. Perseverança. Sabe o que significa perseverança? No grego do Novo Testamento significa, presta atenção, ficar em pé na mesma posição sem desmaiar. Perseverança no grego do Novo Testamento significa ficar em pé na mesma posição sem desmaiar. Lembra dos soldados que a gente vê lá em Londres? Quanto tempo em pé? Na mesma posição, sem desmaiar. Perseverante. Continua lá. Pode chover. Gente, pode acontecer o que for. Ele vai continuar lá, quietinho, olhando para frente. O mundo desaba, ele está lá. Chove, sol, frio, vento, chuva, neve. Ele está lá. Eu quero ministrar sobre você a perseverança do Senhor. Abre lá em Lucas 8:5. 8:5. Versículo 15, por favor. 8:5, 15. Perdão, 8:15.
Mas os que caíram em boa terra são que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. O seu fruto tem um nome. O nome dele é perseverança. A sua família tem um nome. O nome dela é perseverança. A sua história tem um nome. O nome dela é perseverança. É isso que eu quero profetizar sobre o seu ano. Que seja um ano de perseverança. Que você fique em pé e não desmaie, e não cai, e não retroceda. Mas que o seu fruto seja um fruto de perseverança. Em nome de Jesus. Amém? Os seus frutos serão frutos de perseverança. Você vai ter paz, você vai ter esperança e você vai ter perseverança. Por isso você precisa se alimentar. Porque você vai ficar em pé na mesma posição sem desmaiar. Desnutrido, com fome, cansado, você não consegue. Mas alimentado você consegue. Por isso você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, estar em comunhão com seus irmãos. É por isso, querido, para você continuar perseverante. Soldado com barriga vazia, querido, não para em pé não. Já viu aquele ditado? Saco vazio não para em pé. E é verdade. Põe em pé, cai. Mas quando você está cheio, alimentado, pode te colocar de pé que você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé aonde for. Pode vir qualquer circunstância. Pode acontecer qualquer coisa. Que você vai continuar de pé. Amém? Que a perseverança do Senhor te alcance nesse ano de 2018. Que a paz, que a esperança e a perseverança sejam contigo nesse ano. Amém, queridos? E continuando, continua nesse capítulo para mim, Vinícius, por favor. E ele continua assim. Mas ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Continua. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Sabe, queridos, muitas vezes a gente ouve esse versículo falando só de pecado. Querido, cuidado, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. É verdade. Mas você leu o contexto? Você leu o versículo anterior? Ele fala assim: e ninguém acende uma candeia e cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama, mas põe-se no velador, para aqueles que entram e a vejam, porque não há coisa oculta que não há de manifestar-se, nem escondida que não haja de vir à luz. Sabe o que ele está falando? Que você vai brilhar tanto, que não há nada que esteja escondido, que não venha a ser revelado sobre a sua vida. Não é sobre o pecado, não, é sobre você ser luz. É isso, meu irmão. Ele fala isso. Você é uma candeia, você é uma lanterna. Não pega uma lanterna e coloca debaixo da cama. Para quê? Não vai iluminar nada. Coloca-se nas trevas, coloca-se na escuridão e ela vai trazendo luz. É isso. Ele fala que não há ministério, não há carreira, não há negócio, não há fé, não há nada que eu preparei para a sua vida que vai ficar oculto. Eu vou trazer tudo à luz. O Senhor vai trazer luz para aquilo que Ele preparou para você. Não há nada que Ele preparou para você que vai ficar encoberto ou escondido. Não é para pecado, é para você ser luz. É porque Ele manifestou a glória dEle na sua vida. E a luz dEle vai ser manifestada em outros. Claro, meu irmão, que o Senhor não deixa nada encoberto. O Senhor é um Deus de luz, Deus de justiça. Não há nada que fique encoberto diante dos olhos dele. Mas aqui nesse versículo ele fala que nós somos como uma candeia. Nós somos como uma luz. Nós somos como uma lanterna. E não há nada que ele preparou para mim e para você que não vai vir a ser revelado.
Aquilo que ele sonhou, aquela carreira maravilhosa para você, vai ser revelada. Aquele ministério profícuo, frutífero sobre a sua vida, vai ser revelado. Nesse 2018, eu ministro que a luz de Deus brilhará sobre você. E não há nada encoberto que não venha a ser revelado pelo Senhor. Em nome de Jesus, você é uma luz. Você é luz. Você é luz. Você vai brilhar aonde você for. E as trevas vão fugir. Luz, querido. Afasta as trevas. Você é luz. Você afasta as trevas. Aquilo que Deus preparou e planejou para você, vai acontecer em nome de Jesus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A partir de hoje você vai ver esse versículo com outros olhos. Não há nada oculto na minha vida que não venha a ser revelado. Não há nada que o Senhor preparou para mim que não venha a ser revelado. Porque você vai ler sempre o versículo antes. Que você é uma candeia de luz. E Deus preparou você para brilhar. Em nome de Jesus. Amém? Fala assim, eu serei um luzeiro em meio às trevas. Amém, queridos? Nós seremos um luzeiro porque nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro. Coloca lá, Vini. Jó 22, 25. Você não vai retroceder, você não vai cair. Você não vai dar passos para trás, porque você tem um tesouro. Sabe? Jó 22, 25 fala assim: então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Sabe, queridos, quando eu fui ler esse versículo, eu pensei assim: por que Deus não é meu ouro acumulado? Ouro não vale mais que prata? Pensa, ouro não vale mais que prata? Naquela época já existia ouro. Não existia só prata. Por que Deus não é meu ouro acumulado, mas Ele é a minha prata acumulada? Sabe por quê, querido? Porque prata, na Bíblia, ela aponta para a redenção. Porque com 30 moedas de prata, Jesus Cristo foi vendido. Não foram 30 moedas de ouro, foram 30 moedas de prata. E chegamos à conclusão que o preço da minha redenção é o meu tesouro. O que Jesus Cristo fez por mim na cruz é o que vale na minha vida. Isso é o meu tesouro. Não é prata monetária. Não é prata em dinheiro. Não, é o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. A minha redenção é o meu tesouro. O seu tesouro, querido, é a sua redenção. É o que Jesus fez por você. Você não vai desistir porque você foi redimido. Você vai continuar perseverante, você não vai cair, você vai ter paz, porque Jesus Cristo é a sua redenção. Amém? Jesus Cristo é a sua redenção. Ele não é só seu ouro, Ele não é sua prata. Ele é a sua redenção. Amém? Queridos, 2018 será um ano de paz, de esperança, de perseverança, de brilho. E um ano que você vai lembrar de tudo que Jesus fez por você. Aquele sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. Você vai lembrar de tudo que o Senhor fez por você. Em 2018, você vai lembrar que você não está sozinho. Que o Senhor é contigo. Ele fala que Ele é conosco por onde quer que nós andemos. Ele é conosco. O Senhor é conosco. Abre lá comigo em Êxodo, capítulo 17. Versículo 14. Êxodo 17, 14.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual o Senhor chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Querido, Josué foi lá no vale e o Senhor deu aquele vale por herança a ele. E naquele tempo, querido, havia-se muito disso. Aqueles povos antigos, eles conquistavam uma terra, eles iam lá e fincavam uma bandeira. Falava: esse território é meu, essa terra é minha. Era um marco. Achava-se a bandeira deles, fincava-se a bandeira, e ele falava: esse território é meu, esse terreno é meu. E assim aconteceu com Moisés. Ele edificou um altar, a qual o Senhor chamou: o Senhor é a minha bandeira. E nesse 2018, eu quero profetizar que a sua bandeira será o Senhor. Que os seus pendões será o Senhor. Que a sua bandeira arvorada, fincada num território que você há de conquistar, será o Senhor. Sabe, queridos, porque há momentos na nossa vida que nós passamos num vale. E aqui a palavra de Deus fala que o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Isso quer dizer que isso nunca vai acabar. A nossa guerra contra Amaleque não acaba. Ela é de geração em geração até o Senhor voltar. Ele jurou isto. E quem é Amaleque? Amaleque é um nome hebraico que significa habitante do vale. Habitante do vale. Ele diz que a nossa guerra de geração em geração será contra um povo chamado habitante do vale. Contra um inimigo chamado habitante do vale. Só, querido, que há momentos que a gente passa no vale. Há momentos que a gente passa em pastos verdejantes, né? Como diz lá em Salmos. A minha alma descansa em pastos verdejantes. Tem hora que a gente passa nos montes. Mas eu quero profetizar que Amaleque, que são os nossos inimigos, serão destruídos e apagados na nossa memória, assim como o Senhor falou com Moisés. Que o nosso inimigo do vale não vai subsistir contra nós, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a sua bandeira. Você vai estar no deserto, você vai fincar uma bandeira. Você vai estar na planície, você vai fincar uma bandeira. Você vai estar no monte, você vai fincar uma bandeira. Porque a palavra de Deus fala assim: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você pode passar pelo mais profundo vale no ano que vem. O Senhor estará contigo. Você não estará sozinho. Porque a palavra de Deus fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que é o vale da sombra da morte, meu irmão? Vale da sombra da morte era aquele lugar onde eles colocavam os leprosos antigamente. Eles eram retirados do convívio, da sociedade, e levavam eles para um lugar de desesperança. Que ele não sabia se ele sairia dali ou não. Aquilo era chamado o vale da sombra da morte. E o Senhor te fala nessa manhã que você pode andar pelo vale da sombra da morte. Você pode ir nesse lugar horroroso, terrível. Ele estará contigo e Ele não desiste de você, não desiste da sua vida. Ele vai com você aonde você for. Você não está sozinho. O Senhor é a sua bandeira. O seu socorro já veio, querido. Você fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro já veio. Porque Isaías 18:3 fala: vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. A nossa bandeira já veio, ela é Jesus. Ele já pagou um preço por nossa redenção. A nossa bandeira já foi arvorada lá na cruz do Calvário.
O nosso tesouro é o Senhor Jesus. A nossa bandeira já foi fincada. O Senhor não vai te deixar sozinho. Ele será contigo. Ele será a tua bandeira. Amém? Fala para o seu irmão, o Senhor não te deixa sozinho. Ele será a tua bandeira. Ele é a tua bandeira. Aleluia. Isaías, quando nós lemos 18:3, versículo 18:3, vamos lá no 4. Porque assim diz o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol, resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor e na cega. Porque antes da cega, quando dá o fruto, ela está perfeita, e passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então com foice podará os sermentos, e tirará os ramos, e os lançará fora. Por um tempo vou estar quieto. O Senhor te fala nessa noite. Quando as tempestades vierem, querido, talvez você vai olhar e falar assim: Senhor, cadê o Senhor aqui? Cadê o Senhor aqui? Mas Ele fala ali no versículo que Ele vai estar ali. Estarei quieto, olhando desde a minha morada. Eu vou estar quieto olhando para você. Talvez você vai olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está quieto. Mas o Senhor fala assim: eu estou quieto, mas eu estou com você. Eu estou quieto, mas eu estou com você. E aí Ele fala assim: por um tempo eu vou parecer que eu estou quieto, mas eu vou me levantar. Ele fala, eu vou analisar, e eu vou cortar tudo aquilo que não presta. Vou tirar toda a erva daninha, e a sua colheita será frutífera. Amém? A sua colheita será frutífera. Não haverá erva daninha no meio dela. Eu profetizo que você terá uma colheita frutífera em 2018. Que o Senhor se levantará. Ele olhará para você. Ah, parece que está tudo quieto, mas não. O Senhor está contigo. Ele está olhando e Ele está passando a limpa na sua colheita, para que ela seja frutífera e poderosa. Em nome de Jesus. A sua colheita será frutífera e poderosa em 2018. Porque o seu Redentor já veio. Você tem um tesouro, você tem perseverança, você tem esperança e você tem paz. Você precisa de mais alguma coisa, querido? Você precisa. Você precisa de adorar o Senhor em meio a qualquer circunstância. Você precisa de adorar ao Senhor. Sabe, em 2 Reis 6,15, na história de Eliseu, ele estava ali com alguns homens de Deus. E ele olha para aquele tempo e um grande exército cerca. E ele fala assim: olha, meus queridos, nós estamos aqui. Um homem de Deus que está com ele fala assim: olha, meu querido, nós estamos aqui sozinhos. Mas Eliseu fala assim: não, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E aí, ele olha e fala assim: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor os abriu os olhos. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, querido, nesse ano de 2018, o Senhor vai abrir os seus olhos. Você vai ser um adorador. Você vai ver que você não está sozinho. Talvez aquela pessoa que vai estar com você vai tentar te intimidar e falar assim: olha, nós estamos sozinhos. Você vai falar assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que nós não estamos sozinhos. Abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que eles vejam que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor está conosco. Porque há carros e cavalos de fogo de Deus, anjos, milícias de anjos ao seu redor, te guardando, te protegendo durante todo o ano de 2018. A palavra do Senhor fala que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas você não vai ser atingido. Eu não vou ser atingida. Nós não seremos atingidos. As forças vão vir, os ventos vão vir, mas nós
permaneceremos perseverantes, em pé, sem desmaiar, como adoradores. Querido, a adoração é uma arma que nós temos, quando usada antes que tudo aconteça. Depois que acontece, quando você adora, você está dando louvores a Deus, agradecendo, gratidão, ação de graças, é isso. Mas antes é uma arma. Porque você está nas olhas e fala assim, agora eu coloco ela numa cama. Agora eu coloco ele nesse desemprego terrível. Mas você fecha seus olhos e você adora. Você fala, Senhor, pode acontecer qualquer coisa. Eu continuo crendo no autor e consumador da minha fé. Pode vir qualquer vento, pode vir qualquer problema. Eu creio que o Senhor me conhece e o Senhor sabe o que eu preciso. Você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Adore a Ele. Fala, Deus, obrigada. Adore ao Senhor com as suas pérolas. Agradeça por esse vale que você passou, que você está passando, por esse deserto. Agradeça. 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 Agradeça ao Senhor. Adoração é uma arma na sua mão agora. Satanás olha para você e ele fica envergonhado. Deus, eu te agradeço por essa doença que eu estou passando. Jesus, eu não estou vendo cura, mas eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso. Se o Senhor não me curou ainda, é porque eu ainda não preciso dessa cura. Porque o Senhor sabe que na hora que eu precisar, o Senhor vai me curar. Na hora certa vai acontecer. Adore ao Senhor, querido. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Fala, Deus, muito obrigada, Senhor, por cada vale que eu passo. Deus, obrigada por cada tempo de difícil, de dificuldade. Agora eu estou usando a minha arma. E ela é poderosa no Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos nessa atmosfera, querido, de adoração, as coisas mudam. Há poder na nossa adoração. Há poder na nossa adoração. Há poder na nossa oração, mas há poder também na nossa adoração. Porque a única coisa que nós vamos levar da terra para o céu é a nossa adoração. Porque lá nós iremos adorar o tempo inteiro ao Senhor. Então adore a Ele. Adore a Ele. Cante uma canção do seu coração. Fale para Ele aquilo que Ele é na sua vida. E adore a Ele. Aleluia. Glória a Deus. E a última palavra que eu tenho para você nessa manhã. Está lá em Marcos 11, 8, 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. E rogavam-lhe que ele o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-se nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. O Senhor passava ali por Betsaida. Betsaida significa casa de peixe, casa de alimento. E ele viu ali um cego em Betsaida. O que esse homem está fazendo aqui? E o Senhor pôs a mão sobre ele, orou, pediu a Deus que o curasse. Só que o cego tem uma resposta para Jesus. Ele fala assim, e aí, querido, tá vendo? O cego fala assim, vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. O cego estava tendo uma visão embaçada daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Ele não estava vendo o homem propriamente homem. Ele estava vendo os homens como árvores. E o Senhor perguntou para ele, você está vendo? E ele fala assim, estou vendo como árvore. Ele podia ter falado, estou vendo aqui uns homens andando. Não, mas ele foi sincero. Ele foi sincero com o Senhor. Ele falou assim, estou vendo como árvores. E o Senhor quer a sinceridade do nosso coração. A coisa mais linda de Deus é que Ele nos permite ser sinceros com Ele. Quando nós estamos decepcionados, cansados, tristes, nós podemos ser sinceros com Deus. Podemos falar, Senhor, poxa,
Eu estou vendo aqui como árvore ainda. O Senhor ora por mim, põe as mãos. Senhor não é Todo-Poderoso. Eu estou vendo ainda como árvore. Mas a palavra do Senhor fala assim, que depois ele pôs as mãos sobre os olhos dele e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Sabe o que isso nos mostra, querido? Que não tem problema você orar por coisas que você já orou. Não tem problema você orar por coisas que você já orou. Coisas que você já orou, você já pediu a Deus. Talvez você achou até que você recebeu, mas você não recebeu. Não tem problema você orar, clamar e pedir de novo ao Senhor isso. Porque aqui ele fez isso com o cego. Ele orou uma vez. Não ficou totalmente. Ele foi sincero, não ficou. Ora de novo. Deus, Senhor, cura ele, Pai. Cura ele. E imediatamente ele ficou a ver. Ele ficou curado. Isso me leva a crer que eu posso orar por coisas que eu já orei e ainda não aconteceram na minha vida. Eu posso orar por coisas que eu acho que eu recebi, mas não recebi. Eu posso orar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se Jesus, querido, que tem todo o poder, orou uma vez, ele ainda não foi curado. Ele teve que orar de novo para ele ser curado. Você também pode orar de novo pela plenitude de Deus na sua vida. Você pode orar para que você habite em Betsaida, casa de peixe, casa de alimento, e não te falte nada. Um cego estava ali em Betsaida, um caminho onde Jesus passava, um lugar conhecido. Ali que ele passou quando ele foi andar sobre as águas, ali que ele passou quando ele fez tantos milagres. Mas ele estava um cego. E Jesus ora por ele, pede ao Pai a intervenção dele. Se você orou, querido, e não veio a intervenção de Deus, ore de novo em 2018. Não se canse. Perseverança. Ore de novo. Esperança. Ore de novo. Paz. Ore de novo. O Senhor é a sua bandeira. Ore de novo. Não se canse de orar. Adore ao Senhor e ore de novo. Quantas vezes forem necessárias até as suas orações e súplicas serem conhecidas diante do Senhor e atendidas por Ele. Não saia da casa de peixe. Não saia de Betsaida. O cego ficou ali em Betsaida. E ele falou assim: aqui é casa de pão. Aqui é casa de peixe. Aqui tem alimento para mim. Aqui vai ter provisão de Deus para a minha vida. Aqui vai ter provisão de Deus para a minha cura. Aqui vai acontecer um milagre. Que em 2018 você não saia de Betsaida. Que nada te tire da casa de peixe. Que nada te afaste dos caminhos do Senhor. Que nem o vento, nada te tire do propósito. Que nada te tire o foco. Que você esteja com seus pés firmados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Agradeça ao Senhor por essa manhã. Agradeça ao Senhor.